Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre o quarto dia do Masters 1000 de Cincinnati, a conclusão da segunda rodada. E agora a gente vai ter o início da terceira rodada nessa segunda, concluindo-se na terça. O torneio vai se caminhando para aquela fase onde a gente já tem os cabeças de chave se enfrentando, onde o nível dos jogos fica cada vez mais alto, pelo menos a tendência é essa. É a hora do torneio se afunilar e acredito aqui que temos resultados muito bacanas para comentar de ontem. E é claro, eu peço para que você que está assistindo deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e vamos para os jogos. Começando com Frances Tiafoe e Lorenzo Sonego, uma boa vitória do Tiafoe, nem um pouco surpreendente, 6-3, 6-4, o italiano longe de viver o seu melhor tênis. O americano fez uma partida bem adequada, né, porque não foi tão bem assim quanto a gente imaginava, nem em Washington e nem no Canadá. O Tiafoe precisava dar uma resposta e acho que é um bom começo para Cincinnati. Esses torneios que começam agora da US Open Series, historicamente, é onde o Tiafoe sempre joga muito bem. No ator ele conseguiu duas excelentes campanhas no US Open em semifinais, mas é para aproveitar essa chance ele tem que conseguir um momento aí no Cincinnati e ir com a confiança mais alta para o US Open, porque senão fica um pouco mais complicado fazer uma campanha de destaque no Grand Slam americano. Vamos ver se o Tiafoe consegue elevar o nível de tênis nesse torneio. É um bom início, mas como eu disse aqui, já era esperado esse resultado, visto que o momento do Tiafoe é muito melhor que o do Sonego. Félix Auger-Aliassime ganhou do Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-5. Eu poderia imaginar até um jogo mais difícil, problemático, mas o canadense tirou de letra e 37-17 nos pontos de fundo de quadra. Mostra um pouco o caos que vive o jogo do Tsitsipas, né? A dificuldade de se impor no fundo de quadra. O jogo dele era todo baseado nessas trocas. Assim, ele saca bem, mas nunca foi uma coisa como um Isner ou um Fritz da vida, que consegue resolver muitas coisas com saque. É tudo na base da trocação. Ele é um tenista que tem um grande forehand, é muito atlético, consegue volear bem, mas os problemas no backhand e a previsibilidade tática fazem do Tsitsipas mais vulnerável, ainda mais pensando em alguém que está jogando um bom nível de tênis recentemente e que tem um teto de produção extremamente elevado, e mesmo quando os dois se enfrentariam tipo nos seus melhores, é um jogo bem aberto, né? O Aliassime tem bola para ganhar do Tsitsipas, sempre teve. Então, 6-3, 7-5, boa vitória para o Aliassime. Medvedev longe de ser aquele nível de tênis em John Wells, mas ele se dá uma chance de melhorar, né? 6-4, 7-5 contra o Marco Trungelliti. Assim, um bom Medvedev tirava de letra esse jogo, era para ser aquele duplo 6-2 tranquilo, mas a gente vê que o Medvedev ainda não alcançou esse nível, nem sacando e nem no fundo de quadra. Você vê que o jogo dele ainda está extremamente conservador, muito apoiado em ficar prolongando trocas. Eu tô curioso para ver se ele consegue dar um passo à frente a partir da próxima rodada, porque, assim, vai enfrentar, se não me engano, o Brandon Nakashima, que vem jogando muito bem. Então, óbvio, o Medvedev no seu melhor é muito superior ao Nakashima, mas ele não tá jogando o melhor dele. Então, curioso para ver o que o russo vai fazer. É um nível de tênis contra o Marco Trungelliti que foi ok. Achei ok, deu conta do recado. Quando precisou elevar o nível, ele conseguiu no finalzinho do segundo set, mas nada que tenha sido realmente digno de, nossa, o Medvedev, ele tá brilhando, voando. Não é o caso. Taylor Fritz venceu com tranquilidade o Alex Michelsen 6-3, 6-4, ótimo nível de saque, ótimo nível no fundo de quadra. É o Fritz que fez uma grande campanha em Washington, mas no Canadá fez igual o Shelton, né? O Shelton foi bem no Canadá, mas no torneio seguinte não conseguiu jogar tão bem, né? Tipo, saiu de um torneio que ele não perdeu nenhum set para perder em sets diretos para o Jaime Faria, um tenista português que ainda está lutando pelo seu espaço, talentoso, evidentemente, mas assim, a gente sabe que às vezes é isso, né? Você vem de um título, confiança tá lá em cima, mas tem aquela ressaca pós-título, tem aquele momento de baixa de energia depois de conquistar um torneio, mas a verdade é que assim, o Fritz ele tem uma vantagem de não ter ido bem no Canadá, que ele tá inteiro fisicamente para Cincinnati. É uma pressão extra para ir longe no torneio? Mas ele tem capacidade para isso e vamos ver o que ele consegue executar. Jaime Faria venceu do Ben Shelton por 2-0, duplo 6-4. O português jogou um tênis maravilhoso. Estrategicamente falando, ele foi muito bem na partida. O Shelton decepcionou bastante, mas essa instabilidade do Shelton vem sendo recorrente na temporada. Ele faz um grande torneio, depois faz um torneio ruim. Olha, por exemplo, sendo campeão em Munique e depois
caindo na estreia em Madrid, se não me falha a memória, acho que ele caiu na estreia. O Shelton também foi campeão em Dallas, aí acho que ele volta em John Wells, acho que foi em John Wells que ele voltou e cai na estreia ou na terceira rodada. Então, assim, o Shelton ele tem dessas, de ir muito bem no torneio, não ir bem em outro. Eu acho que isso é um problema que ele tem que resolver. A falta de consistência é um problema na carreira do Ben Shelton até agora. Talvez ele consiga consertar isso, talvez não. Vamos ver, mas nitidamente não é o ideal ele fazer uma campanha tão fantástica como a do Canadá e levar esse toco até agora do tenista português que vem impressionando, joga muito bem o Jaime Faria, tem potencial. O tênis português que, assim, o recordista de vitórias contra o top 10 é o João Souza, ele ganhou 5 partidas contra o top 10. O Nuno Borges ganhou 2 e o Jaime Faria agora tem sua primeira vitória contra o top 10. Então, assim, Portugal vem gerando alguns tenistas interessantes. Vamos ver se o Jaime Faria vai conseguir crescer, porque no ano ele já vem apresentando algumas partidas bem interessantes. O problema é dar sequência a ótimas atuações. Já vimos tenistas derrubarem um cabeça de chave e no jogo seguinte não conseguir corresponder. Lorenzo Musetti venceu Daniel Altmaier por 2-0, 6-4, 6-2. Uma vitória relativamente tranquila. Altmaier é muito bom jogador no saibro, ele é perigoso na grama, mas na quadradura fica um pouco complicado, né? Porque é uma superfície que, por exemplo, o backhand de uma mão dele fica um pouco mais vulnerável, que ele é muito baseado em colocação, não em potência. Então, na grama, por ser uma superfície de mais difícil mobilidade, a colocação é importante. No saibro, pela questão de ser uma superfície mais lenta e dar mais tempo para ele bater na bola, ele consegue se apoiar na colocação. A quadradura, ela fica no meio termo, né? Você tem uma quadra que é mais rápida que a quadra de saibro, mas não tão rápida quanto a grama, mas ela te dá mais a capacidade de movimentação do que a grama, menos que o saibro. Então, o que eu quero dizer é, você tem que machucar nos seus golpes, você não pode se apoiar apenas na colocação, e se você tiver isso para se basear, você tem que ser tipo o Goffin. Mas o próprio Goffin, que era um tenista impressionante nessa questão de colocação de bola, ele não era um cara que conseguia vencer todos os torneios, etc., ou ir regularmente bem. Ele tinha que estar muito afiado para conseguir fazer o jogo dele funcionar numa superfície que tecnicamente não era favorável a um jogador que tinha dificuldade de acelerar os golpes. Então, vamos ver aí o que o Altmaier consegue fazer nesse resto de gira de quadradura. Ele que não começou bem o ano, mas conseguiu uma recuperada na gira de saibro, grama. E o Musetti aí que convive com lesões, problemas físicos, mas vem conseguindo somar alguns pontos recentemente. O Christopher O'Connell acabou vencendo o Casper Ruud na desistência do norueguês, passou mal com calor, parece que sentiu dor na lombar, não é boas notícias antes do US Open, mas convenhamos também, o Ruud no US Open, ele pode até fazer uma boa campanha, já fez a final em 2022, mas tirando isso, ele não tem nenhuma campanha, acho que de quartas de final para frente, foi aquela campanha e só, é um tenista que tem virtudes, mas o estilo de jogo não é um encaixe ideal para a quadradura. E nesse jogo ele já vinha sofrendo um pouco com essa questão de ter o spin alto não ficando muito profundo, aí curto e dando a oportunidade do O'Connell ser agressivo. E o Christopher O'Connell, que faz um ano bem apagado, já teve anos um pouco melhores, consegue uma boa vitória e vamos ver aí o que ele vai dar de trabalho ao João Fonseca, já que é o oponente dele. Andrei Rublev venceu o Pablo Carreno Busta por 2-0. O primeiro set um pouquinho mais apertado, né? 7-6 com 7-5 no tie-break. O segundo set, o que a gente gostaria de ver do Rublev constantemente, né? Dominando, atacando sem parar, não dando a menor chance pro Pablo Carreno Busta. Então a grande parcial do Rublev para fechar o jogo, 6-1. A gente sabe que o Rublev tem sido assim, tipo, momento sim, momento não. Isso é um problema, né? Você tem que ser um pouco mais confiável e consistente. O Andrei Rublev, ele não te dá essa margem toda. Então, é uma boa vitória, mas evidentemente Andrei Rublev, ele precisa dar uma resposta também para que ele consiga executar um alto nível de tênis mais consistentemente. O Leonard Thiem venceu o Sebastian Baez, batalha dos tenistas que se defendem muito bem, e o americano leva melhor, 6-3, 7-6, com 7-4 no tie-break do segundo set. Leonard Thiem que vem de uma excelente campanha no Canadá, conseguiu as semifinais, mas ainda mantém a minha opinião de que assim, contra a maioria dos tenistas, ele tende a jogar bem, etc, mas contra os tenistas que têm volume de jogo e conseguem se conciliar isso com solidez, né, tipo, não vão cometer muitos erros sendo agressivos, o Thiem tem muita desvantagem, né? Porque o jogo dele contra o Shelton não machucou em nada. Então, eu ainda vejo o Thiem um cara que precisa ter mais recursos para resolver pontos rapidamente.
E esse jogo aqui, longas trocas de bola, você vê que o Baez, mesmo não sendo especialista em quadradura, deu trabalho, mais do que você imaginaria, longe da melhor superfície. O Nuno Borges venceu o Francisco Cerúndulo por um duplo 6-4. O Cerúndulo não consegue vencer uma partida completa desde o título em Queens. Desde então, são 5 jogos, o único que ele ganhou, o adversário desistiu no meio. Então, assim, o Cerúndulo é um tenista que também não é muito confiável, por melhor que ele possa ser. E o Borges, taticamente, foi muito melhor nessa partida. E é um tenista bem mais consistente do que o Cerúndulo. Então, o Cerúndulo pode ter picos maiores, mas só vai adiantar quando você estiver bem, né? Então, indo agora para João Fonseca contra Botic van de Zandschulp, uma boa vitória para o João, 6-4, 7-6, poderia ter sido um pouco mais fácil, tinha 6-4, 4-1 em certo ponto do jogo, aí deu uma desconcentrada, o jogo acabou indo para um tie break, o Botic é um tenista perigoso, esse jogo não poderia ganhar mais um set, porque aí é aquela questão emocional de você já ter perdido um set que estava na mão, mas o João fez um excelente tie break e mostrou ali um nível mais alto na hora da verdade e fez uma partida, a meu ver, muito boa para começar esse torneio, né? Tipo, eu acredito que o saque dele pode voltar à sintonia com o passar dos jogos, ganhando confiança. Me parece que o saque dele tá mais lento e menos eficaz, muito por uma questão de falta de confiança. Vai haver questionamentos em relação a equipe dele, porque você quer ver uma evolução maior no serviço, no back-end, etc. E assim, eu concordo que o saque poderia estar em um local melhor, ainda mais no momento que a gente está tão próximo do US Open, mas a verdade é que às vezes tem tenistas que vão demorar um pouco mais para colocar tudo em sintonia. E assim, eu não acho que o João está no momento desesperador de tênis. Ele está conseguindo jogar bem no fundo de quadra, a devolução dele tem funcionado melhor do que eu imaginava até agora nesses torneios. Óbvio que precisa do saque funcionando bem, porque quadradura, saque é uma ferramenta fundamental. Michael Zhang venceu o Hugo Humbert por 2-0. O Hugo Humbert também é outro que eu vou te falar, né? Quando tá jogando bem, é um cara que assusta, mas quando tá jogando mal, misericórdia, né? 6-4, 6-3, um tenista do quali vencendo o francês que tinha sido digno de muitos elogios nessa temporada, vinha fazendo alguns torneios bons, mas ele não muda, né? É um tenista que vai ser ou muito bom ou muito aquém. E nesse jogo foi muito aquém, bem decepcionante, ainda mais pensando que quadradura é a melhor superfície do francês. Juan Manuel Cerúndulo venceu Arthur Hinderknecht por 2-1 em um jogo que eu não sei se a chuva afeta esse horário de duração ou se está correto, até porque o Hinderknecht não é um cara que faz jogos extremamente longos, mas a parcial pode justificar isso. 3 horas e 34 minutos. Me corrijam se eu estiver errado, mas o Emanuel Cerúndulo pode não ser um cara com as características de quadradura, mas é inteligente e é fisicamente muito forte. Isso é inegável. Ele é impressionante do ponto de vista físico e é uma grande vitória que ele consegue produzir contra o Arthur Hinderknecht. É um negócio surreal essa partida, realmente surreal. E o Cerúndulo conseguindo uma boa vitória. Quem diria que o Juan Manuel Cerúndulo estaria avançando no torneio e o Francisco não? E ele está consolidando cada vez rankings melhores, né? Do jeito que está indo, não duvido terminar o ano como um cabeça de chave para o Grand Slam que vem pela frente. Então, grande vitória para Juan Manuel Cerúndulo. Brandon Nakashima venceu Alexander Kovacevic por 2-0, 6-2, 7-5. Uma boa vitória para o tenista americano, que vem vivendo um bom momento, semifinalista no ATP 500 de Washington, finalista no Masters 1000 do Canadá. Então, é um tenista para a gente ficar de olho, mas agora tem um jogo que pode ser espinhoso dependendo do nível do adversário, enfrentando o Daniil Medvedev. O Kovacevic conseguiu uma boa vitória contra o Khachanov, mas assim, ele precisaria machucar o Nakashima, porque na solidez ele não ia ganhar do adversário. A gente teve o Adam Walton ganhando do Inácio Buzi muito mal na quadradura até agora. Elogiei bastante o peruano pelo que ele fez na quadra de Saibro na temporada. De fato, joga muito bem na superfície, mas na quadradura até agora só derrotas, né? Perdeu na estreia, acho que dos 3 torneios. Agora não vou lembrar, você jogou Washington, Los Cabos, mas assim, não foi bem em nenhum dos torneios de quadradura até agora. O nível não tem sido alto e assim, esse jogo era muito, mas muito acessível. Adam Walton é um tenista que tem suas virtudes, mas convenhamos, é acessível. Não é um bicho-papão, não é o pior jogo que você poderia ter em uma primeira rodada de uma estreia de Masters 1000, no caso é a segunda rodada já. Daniel Merida
Mérida, né, venceu os Isobergs por 2-0 com enorme tranquilidade, 6-3, 6-2. O Bergs, assim, impressionante como ele às vezes joga muito mal, não consegue incomodar o adversário. Ele, o Arnaldo, o Mikkelsen, repito, são tenistas muito parecidos, né? Batem muito forte na bola, têm talento, mas pensam muito pouco o jogo, depende demais de quanto tá batendo bem na bola no dia X, Y. Tipo, quando estão jogando mal, não tem alternativa, não tem estratégia, não tem mudança. E aí o Mérida, que é um tenista talentoso, tá mostrando que vive além do saibro, sabe jogar em quadradura. As quartas de final no Canadá já é uma demonstração disso. Vamos ver o que ele faz no próximo jogo. Curioso aí, vai enfrentar o Taylor Fritz. É um jogo bem difícil para ele, evidentemente, mas também pode ser difícil para o Fritz. E aqui indo para a programação de hoje, e os jogos já vão começar daqui a pouco, Rafael Roder vai enfrentar o Alejandro Tabilo, é o terceiro jogo da quadra central, eu imagino. Depois o Zverev enfrenta o Terence Atman. Na Grandstand a gente tem Kobol enfrentando o Alexander Blocks, Alex de Minaur enfrentando o Arthur Ferry. E aqui a gente tem, no finalzinho do dia na quadra Grandstand, Tommy Paul enfrentando Adolfo Daniel Valerro. Na quadra 3, a gente vai ter Idicata e Mensik, Lehetka e Arthur Fields, Tirante e Landaluce. E vamos ver se temos mais jogos no masculino. Pelo visto, acho que não. Esses são os jogos que a gente vai ter hoje, são 8 jogos, né? Só para deixar claro também, os jogos aqui no Draws, é melhor porque tá lotado, né? O torneio de Cincinnati tem muita coisa acontecendo. Zverev e Atsmani, o vencedor desse jogo enfrenta ou Tommy Paul ou Adolfo Daniel Valerro. Rafael Roder contra Alejandro Tabilo, o vencedor desse jogo enfrenta ou Alexander Blocks ou Flávio Koboli. Thiago Agostinho Tirante e Martin Landalus. O vencedor desse jogo enfrenta ou Rinky Dicata ou Jakub Mensik. Jerry Redka e Arthur Fios. O vencedor desse jogo enfrenta ou Arthur Ferry ou Alex de Minaur. E Taylor Fritz e Daniel Mérida. O vencedor desse jogo já é o outro lado da chave, a partir do Fritz e Mérida. Enfrenta ou João Fonseca ou Christopher O'Connell. Andrei Rublev contra Nuno Borges. O vencedor desse jogo enfrenta o Nakashima ou Daniel Medvedev. Podemos ter um Medvedev e Rublev? Será? A gente tem Jaime Faria e Adam Walton. O vencedor desse jogo enfrenta ou Zeng ou Musetti. Leonard Tim e Francis Tiafoe. O vencedor desse jogo enfrenta ou Romanuel Cerúndulo ou Félix Auger Aliassime. Inclusive o chaveamento do Aliassime interessante, hein? Dá pra fazer uma boa campanha, hein? Não duvido nada. Aí o Aliassime me parece favorito desse bloco. Aí uma semifinal, ainda mais se ele estiver jogando o seu melhor tênis. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.